Aproveitar hoje o seu depoimento, ainda mais que o senhor está disposto a falar, para entender um pouco de como eram os trabalhos lá na ajudância de ordem no governo do então presidente da República. E o senhor disse que o ajudante de ordem, no caso o senhor era uma espécie de ajudante adjunto, porque o senhor é, não sei se a expressão é correta, o senhor é como se fosse praça e o oficial seria o Mauro Cid, mas o senhor disse que era para assistir o presidente em qualquer coisa. O senhor falou essa expressão, o senhor confirma? Não é... Não, tá entre aspas, é a sua expressão. Entendeu? Assistir o presidente em qualquer coisa. Dentro das demandas necessárias do presidente da República. Perfeito, e o senhor ainda disse mais, que na prática quem executava mesmo era o senhor, porque o Mauro Cid, general, coronel, tenente-coronel, não era ele quem fazia o trabalho operacional, mas muito mais das vezes era o senhor próprio quem fazia. Barrar um parlamentar, pegar um documento que caiu, um óculos que caiu, pequenas tarefas de uma forma geral. O senhor confirma que o senhor disse isso? Em maneira geral, essas partes mais operativas mesmo. Mas... Perfeito. Era justamente isso que eu queria começar a entender para poder ouvir um pouco mais. O Mauro Cid, quando veio aqui, não falou nada. Ele está na Câmara do DF agora, optou por não falar nada. Estratégia de defesa, nós concordamos. Mas nessas tarefas domésticas, tarefas corriqueiras, o senhor disse que... O senhor fazia algum tipo de pagamentos? Pagamentos. Pagamento, como foi, eu vou usar o direito de ficar calado, porque questão de pagamento, o senhor me permite? Na verdade, aqui no meu entendimento, o seu habeas corpus, tudo bem, o senhor entendeu desde o início que não quer falar de vacina, mas de pagamentos. Ao meu ver, isso lhe ajuda o senhor a se defender. Mas eu não tenho, de pagamentos, isso aí... A pergunta é, o senhor fez algum pagamento ou não? A pedido do presidente da República, não estou nem falando de valores. Do presidente da República, não. De interesse dele, sim. Do presidente da República, não. Na ajudância da ordem, sim. Não. Da senhora Michele Bolsonaro, o senhor fez algum pagamento? Não. De qualquer que seja o valor? Eu recebia, quando era, vamos dizer assim, para fazer um exemplo. Pequenos pagamentos. Já fiz. Não, o senhor acabou de dizer que não fez. Não. O senhor fez ou não fez? Eu estou falando aqui, eu fiz um pagamento de boleto da filha do presidente do colégio que ela estudava no... O senhor, quando fazia pagamento, naturalmente não era da sua conta, era com dinheiro em espécie. Mas... Aí volto, eu vou me permanecer em silêncio, porque essa Tudo parte bem, eu já de entendi. dinheiro em espécie... Toda vez que fala em dinheiro, o senhor vai dizer que... Mas já foi prestada a conta, o presidente mostrou os saques dele, depois já foi... Não, mas a pergunta, eu só estou perguntando como o senhor pagava. Se era com dinheiro em espécie, o senhor disse que prefere não responder, porque cartão corporativo o senhor já disse que não tinha. Nunca vi o cartão corporativo. Bem, eu estou pensando, tem 3 formas de fazer pagamento, mas eu posso estar errado. A primeira é cartão corporativo. A segunda é débito na sua conta, o senhor já disse que não fez. A terceira é com dinheiro em espécie. O senhor pode ficar em silêncio, é um direito seu e eu defendo o seu direito. Mas na inteligência da investigação só sobra ter sido em dinheiro vivo. Faço uma outra pergunta para o senhor. Havia movimentação de dinheiro em espécie na ajudância de ordem? Vamos permanecer em silêncio. Oi? Vamos permanecer em silêncio. E o seu silêncio fala demais. Seu silêncio fala demais. E era isso que eu queria entender. Como se davam esses pagamentos na ajudância de ordem? Da onde vinha esse dinheiro em espécie? Quem lhe repassava esse dinheiro em espécie? Vamos permanecer em silêncio, eu não peguei dinheiro. Não, então o senhor tem que decidir. Se o senhor diz que vai ficar em silêncio, ou você vai dizer que não pegou em dinheiro. Me desculpa, vou permanecer em silêncio. Ah, tá. Então, tá desculpado. Apesar de que isso atrapalha a investigação, isso atrapalha a sua defesa. Isso atrapalha a sua defesa. E adivinha que normalmente por onde quebra a corda? Do lado do mais fraco. Que nesse caso, não é o tenente-coronel, é o sargento reformado. Mas a investigação está em andamento. E o senhor sabe que isso é facilmente verificado. Mas vamos avançar. Dentro dos depósitos que o senhor fez, isso está aí no RIF, que está à disposição da comissão, eu queria lhe perguntar se o senhor conhece a Rosimeire Cardoso Cordeiro. Não conheço. O senhor fez depósitos para ela? Vamos permanecer em silêncio. Então vou afirmar, tem 3 depósitos do senhor para ela. Eu não lembro. Ela era responsável por emitir os pagamentos. Ela foi responsável por emitir um cartão de crédito em nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E eu detesto ter que fazer uma investigação para quem está fora da política. Mas isso não é de quem está fora da política, isso é de quem está lá dentro da ajudância de ordem, do lado do braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro.
E é isso que eu quero saber. Da onde vinha o dinheiro em espécie, como eram esses pagamentos, qual era o volume em espécie que havia circulando na ajudança de ordem. Porque, infelizmente, senhor dos reis, a ajudança de ordens se transformou em ajudança de crimes. Porque todos os crimes que nós estamos investigando nessa CPI, a ajudança de ordem está lá no meio. Todos. Acampamento. E o pior foram as justificativas que o senhor trouxe a essa comissão. Repito, respeito seu direito de defesa. Mas em relação ao acampamento que o senhor passou, o senhor disse que foi lá por curiosidade rapidinho. E no outro acampamento de Goiânia, o senhor falou, não, era uma ironia, eu e o Mauro Cid. Nós estávamos brincando. Tu não quer vir para cá? E ele responde, por mim o pessoal fica aí mesmo. Sendo que o diretor da BIM veio aqui e disse que esse acampamento era fábrica de golpista. Que nesses acampamentos até discussão sobre implantar bomba na véspera de Natal tinha. E lá o senhor escolhe o caminho do sorriso. Sobre a minuta golpista, que rodou em todo o núcleo bolsonarista, o senhor disse, não, eu só repassei uma matéria de jornal. E era uma matéria de jornal de um tema que era recorrente lá onde o senhor trabalhava, na ajudança de ordem, na ajudança do crime. Fraude no cartão de vacina. O presidente da República não está no Brasil no dia do acontecido. O senhor disse que se reserva o direito de não responder. O senhor quer falar algo sobre o cartão de vacina? Não, senhor. Tudo bem, é o direito do senhor. Mas o seu silêncio não pode ser usado contra o senhor. Mas, na minha linha de raciocínio investigativa, o senhor foi o principal responsável pela fraude no cartão. Pelo local que aconteceu, pelas pessoas relacionadas, porque o senhor era quem executava operacionalmente as ordens. E o seu silêncio lhe prejudica. Neste caso, quando o senhor deixa de se defender. É um direito seu, mas o senhor deixa de se defender. A justificativa para parte do dinheiro vivo, o senhor disse que era um consórcio. Existe a história que é crível, é aquela que a gente crê. E existe a história que é incrível, que é difícil de acreditar. Essa história de que um sargento do Exército, que tem um salário aí entre 10, 12, 13 mil reais, já no avançar da carreira, movimenta 3 milhões e 300 entre entrada e saída da sua conta, fora o dinheiro vivo lá da ajudança de ordem. E o senhor disse que parte disso era equivalente a um consórcio. É uma história incrível, difícil de se acreditar. Dia 8 de janeiro, olha a história incrível do senhor mais uma vez. Estou em casa assistindo televisão. Eu também estava em casa, eu também estava acompanhando. O senhor olha o pessoal invadindo os 3 poderes. O que o senhor faz? Estou curioso, eu vou lá olhar. Pouco o senhor disse aqui. Ninguém consegue acreditar nessa versão. Ninguém consegue acreditar. Aí o senhor disse que chegou, porque demorou, desce no Conjunto Nacional, pega o 99. Chegou, disse, não, agora a PM já pacificou. Aí o senhor disse, perdi o interesse. Eu vou só até ali na rampa. E olha, como, é na rampa aqui do Congresso Nacional que o senhor esteve? Ou foi na rampa do Palácio do Planalto? Não, do Congresso. Aí vê como são as ironias da vida. O senhor sobe na rampa, um dia, pensando ser um manifestante. Depois o senhor sobe a rampa agora como investigado na CPMI. Já depois de preso de 114 dias. Vê as ironias? Mas o senhor disse, não, era apenas uma curiosidade. Aí me arrependi, peço desculpa. Esse negócio de Jair se arrependendo, não adianta, porque não apaga os malfeitos. Não apaga a sua participação aqui, sua omissão. O senhor, ainda que reformado das Forças Armadas, ao olhar sendo depredado a sede dos 3 poderes, registra a foto. O senhor procurou alguém para fazer algum tipo de denúncia posteriormente? Quando eu cheguei, eu falei para o senhor, já estava todo sob o comando da Polícia Militar do DF. Mas o senhor viu suas imagens, o senhor fez algum tipo de denúncia? A controladoria, corregedoria, polícia, disponibilizou de alguma forma? Eu saí dali e voltei para minha casa. O senhor poderia ter tido uma outra medida várias das vezes. Mas a opção do senhor era achar isso tudo normal. Era torcer pelo golpe. No fundo, o que o senhor queria era que isso aqui tivesse dado certo. Mas era impossível dar certo, porque o Estado brasileiro se impôs a partir da intervenção. Porque as normas têm que valer no nosso país. E, infelizmente, a ajudância de ordem se transforma em ajudância do crime. Participa de acampamento, minuta golpista, fraude no cartão de... O que essa CPMI tem mostrado é que o Bolsonaro,
além de corrupto, foi um grande corruptor. Basta ver os escândalos que perpassaram seu governo: tráfico de joias, rachadinhas, falsificação no cartão de vacina, lavagem de dinheiro, etc, etc e etc. Como eu disse, Bolsonaro um grande corruptor, levando a corrupção para setores da Polícia Rodoviária Federal, levando a corrupção para setores da Força Armada, levando a corrupção para setores da ABIN. O senhor Marcos dos Reis, quando foi se apresentar, nas suas palavras iniciais, o senhor se apresenta como uma pessoa de bem. Na Bíblia, há um versículo que assim diz: as más companhias corrompem os bons costumes. E aí eu lhe pergunto, a sua relação com Bolsonaro e a família Bolsonaro corromperam os seus bons costumes? Não. Outro fato importante é que as investigações aqui estão seguindo linhas. Entre elas, o dinheiro que patrocinou uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Nós sabemos perfeitamente, como tem mostrado essa CPMI, que não foi um fato isolado ao léu, pelo contrário, algo estruturado, possivelmente com financiamento de dinheiro sujo. Então, as perguntas que irei fazer aqui podem contribuir para essa investigação. A primeira pergunta que lhe faço é: o senhor conhece a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro? Conheço publicamente. O senhor recebeu alguma ordem para pagar algo para a Michele? Nunca fiz nenhum depósito na conta da ex-primeira-dama. Mas teve que pagar alguma coisa para ela? Por exemplo, pague a conta tal para a primeira-dama Michele Bolsonaro. Com todo respeito, eu vou manter em silêncio, que isso já foi esclarecido na Polícia Federal. Eu vou me manter em silêncio. E o senhor já fez algum pagamento também para outros membros da família Bolsonaro? Ou pediram para que o fizesse? Não. O senhor tinha costume de sacar dinheiro em espécie para pagar suas contas? As minhas contas, raramente, mas já saquei dinheiro na minha conta, sim. E para pagar as contas de Michele Bolsonaro? Não. O senhor hoje está preso há um bom tempo. A quem o senhor atribui a sua prisão hoje? Uma pergunta. Eu acredito... Você está respondendo pelo depoente? Eu fui preso no dia 3. Está falando para todo mundo. Está falando para todo mundo. Está falando para todo mundo. Por favor. E respeita também, André, você investigar. Tempo está presente. E você investigar. Não sou eu, você investigar. Manda sair. Você deve sair também. Eu vou pedir para que deputado André Fernandes, deputada Jandira Fegali, eu vou pedir calma a todos. A deputada Duda Salabert está com a palavra, está fazendo aqui uma inquirição importante. Vamos preservar aqui o trabalho da deputada. Por favor, deputada, eu vou restituir o seu tempo. Obrigado, presidente. Outra linha de investigação é o ato em si. Nós fiz algumas perguntas relacionadas a possíveis recursos que poderiam ter patrocinado a tentativa de golpe, mas houve a quebradeira no dia 8, da qual o senhor participou vendo, segundo o relato do senhor. A pergunta que faço é porque na televisão mostrou de fato a quebradeira. Todos aqui, acredito, ficaram surpresos quando viram aquele episódio trágico no domingo. E o senhor disse que foi logo quando disseram que estava pacificada a situação. Mas a pergunta é:
vendo todo aquele episódio de quebradeira e o que aquilo representava, não só para a democracia, mas não só para a imagem do Brasil, mas também para o patrimônio público, cultural brasileiro, mesmo assim o senhor quis ir lá. Qual foi sua motivação para ir? Foi um ato impensável, mas eu jamais faço parte de qualquer violência. Eu fui como um curioso mesmo. E a deputada agora ainda falou que era 16h45, 16h46. Então foi esse horário mais ou menos, porque não tem como eu lembrar o horário certinho, se era 17, ou 15 minutos, ou 14 a mais. Mas eu fui como um curioso. E o meu ato, eu vejo, o meu erro foi subir a rampa, como estava cheio de gente, não tinha nada que bloqueava, não tinha. A polícia, ela tratou de maneira, no meu ponto de vista, de militar, ela guardou os estabelecimentos dentro do Congresso, ficou ali, dentro do STF e dentro do Congresso. Mas eu não adentrei em lugar nenhum. Eu subi realmente a rampa, tirei uma foto e depois saí andando. O meu celular vai estar lá, a caminhada que eu fiz, vai ter o horário, tudo, a hora que eu cheguei na minha casa. Obrigado. E o senhor, como militar, né, toda uma trajetória na segurança pública, vendo aquele episódio, o senhor não teve, em momento algum, pensou em ligar para a polícia, algum órgão da segurança pública, para que pudesse intervir nas pessoas que estavam ali quebrando, depredando o bem público? Deputada, como eu falei para a senhora, quando eu cheguei lá, já estava sob o controle da segurança pública do DF. Não tinha mais manifestante entrando e quebrando nada, já tinha tudo acontecido. Se vê nas imagens e relatório da Polícia Militar do DF, vê quando começou e quando terminou. Tem uns horários nas câmeras. Nós sabemos que a tentativa de golpe no Brasil, ela não se organizou somente no dia 8, houve episódios anteriores que foram sucedendo até construir a trama do golpe que se materializa e se plasma no dia 8 de janeiro. No dia 12 de dezembro, houve alguns ônibus foram queimados aqui em Brasília e tentaram inclusive invadir a sede da Polícia Federal aqui. Onde o senhor estava no dia 12 de dezembro, o senhor lembra? Não, eu no dia 12 eu não lembro, sabe? Em princípio eu estava em casa, mas pelo celular sabe onde eu estava. A Polícia Federal está com o meu celular. Pode pedir, se necessário for. Eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida dos senhores nessa comissão. Agora, o dia 12 eu não lembro onde eu estava. Dia 10 ou 11. Obrigado. Aí, logo 12 dias depois, no dia 24 de dezembro, outro bolsonarista que esteve aqui presente, instalou uma bomba no aeroporto de Brasília que, se explodir, seria o maior atentado terrorista da história do Brasil e da América Latina. O senhor teve alguma relação com esse episódio ou não? Não, senhor. E para terminar a inscrição e agradecer pelas explicações, nós divergimos em alguns pontos e uma análise pessoal. Sim. O senhor disse que o grande erro que o senhor cometeu foi ter subido a rampa e ter tirado as fotos e filmado aquela tentativa de golpe. É uma interpretação pessoal minha. Na minha opinião, o grande erro que o senhor teve traduz o grande erro que setores da sociedade tiveram também, que é justamente acreditar num bolsonarismo que carregava com si a negação da ciência e da vacina, e por isso o senhor está preso, fomentar o golpe no Brasil, por isso o senhor está sendo investigado e há inquirição e outros estão presos, e também por movimentações estranhas financeiras que algumas outras pessoas também ligadas ao Bolsonaro foram presos. Então, para terminar a minha inquirição, a visão que eu tenho que o senhor é o retrato daquelas pessoas que foram vitimadas por um grande corruptor chamado Jair Bolsonaro, que por onde ele passava corrompia as pessoas que estavam ao redor, inclusive a própria estrutura do estatal brasileira, do governo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada. Com a palavra, o próximo orador inscrito, o deputado Rubens Pereira Júnior. Senhor presidente. Quero informar. E por isso eu nunca lhe respondi, porque eu aprendi a ter respeito por pastor. Meu pai é pastor. Meu tio é pastor. Meu irmão é pastor. Eu nasci na Assembleia de Deus, pastor Marcos Feliciano, eu aprendi a respeitar essa autoridade. E por isso eu nunca lhe respondi. Mas eu quero dizer para o senhor que o senhor se tornou uma pessoa abjeta, misógina.
O tratamento que o senhor dá às mulheres nesta casa é surreal. O senhor bateu nesta mesa e o Brasil inteiro viu em relação à deputada Soraya, à senadora Soraya. O senhor gritou comigo na última reunião e eu gritei, porque eu contrapus ao senhor. Como o senhor já discutiu com várias outras mulheres aqui nesta casa. Eu quero lhe dizer, pastor, que eu aprendi a ter um pastor como autoridade, sabe por quê? Porque quando a gente chegar no céu, a sua responsabilidade diante de Deus vai ser maior do que a nossa, porque o senhor usa um templo, o senhor usa uma tribuna da igreja, o senhor é pastor. Mas como o senhor me disse na última reunião, não vou mais lhe chamar de pastor, porque o senhor me pediu para eu não lhe chamar mais de pastor, e de fato o senhor não merece se chamar de pastor. Tá vendo aí? O senhor não merece, sabe por quê? Porque o pastor, ele não é carregado de ódio, pastor Marcos Feliciano. O pastor não olha para as pessoas com o olhar que o senhor olha para cá, para esta mesa. Eu quero dizer que o seu olhar não me intimida, pastor Marcos Feliciano. Eu cheguei aqui nesta casa com suor. Eu enfrentei a fome. Eu nasci numa casa de palha e piso de chão. E eu fui eleita sem ter um vereador na minha igreja, na minha casa. E sem ter centavo nenhum, apenas como jornalista. Hoje eu sou senadora da República do meu país. E eu quero dizer que não é o seu olhar torto e nem a sua forma de intimidar que vai me intimidar aqui, desta tribuna onde eu sou relatora. E quero lhe dizer ainda mais, que siga o Evangelho de Cristo, porque o seu Evangelho não é do meu Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho da paz, do perdão e da solidariedade, da graça, que o senhor não tem o Evangelho da graça. Eu quero terminar lendo para o senhor o que Jesus Cristo falou. Um minuto, presidente, um minuto. Para concluir. O senhor não me deu... Mas não... Aqui que a movimentação bancária ela não tem relação com o 8 de janeiro, mas existe um fenômeno em direito penal chamado serendipidade, que é quando você, de forma casual ou fortuita, você encontra prova de um crime. E isso é perfeitamente possível. O próprio Supremo Tribunal Federal já manifestou a validade e a autorização para que se haja a investigação nessa linha. Então, eu pergunto ao senhor, o senhor teve movimentação em pouco mais de um ano na conta do senhor de 3,3 milhões de reais. O senhor alega que isso seria uma possibilidade de um consórcio, não é isso? Bom dia, senador. Eu queria passar para o senhor a seguinte forma. No início está a relação aí, o relatório do COAF, ao qual menciona, na verdade, 1 milhão e 500 Objetivamente, era um consórcio? Não, senhor. Essa movimentação, não, o senhor passava para os militares para fazer a coleta e... Não, senhor. E faria o quê, então? Não, senhor. O que entrou na minha conta, não entrou 3 milhões na minha conta. Eu falo do total, de um ano e... Não, mas não entrou isso. Entrou sim. Não entrou. Está o documento aqui. Entrou, eu sei, entrou e saiu, mas movimentou isso na conta do senhor. 550 mil foi o mesmo dinheiro que bateu. Eu só quero alertar para o senhor que esse tipo de movimentação você precisa de autorização do Banco Central. Isso é crime. Isso previsto na Lei 7.492, no artigo 16, que é fazer essa operação indevida sem autorização, com inclusive distribuição de valores, com a pena de reclusão de 1 a 4 anos. A ação penal pública incondicionada. Então, eu espero que o Ministério Público tome as providências já naqueles pontos que eu reputo importante que o senhor está aqui respondendo. Quando o senhor fala... Ainda nessa linha da movimentação, o senhor tinha autorização para realizar pagamentos em nome do ex-presidente? Não, senhor. Em nome da ex-primeira-dama? Eu, pessoalmente, nunca fiz nenhum depósito. Nenhum depósito? Não, senhor. Nem na conta da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e nem na conta do ex-presidente, Jair Messias Bolsonaro. Claro que com relação ao Mauro Cid, o senhor já se manifestou aqui. Perfeito? Sim, eu mostrei. Perfeito. Agora, olha só, essa movimentação atípica, o senhor fez declaração dela no imposto de renda? Porque isso a gente tem que declarar. Sim. Essa declaração ela foi feita, foi repassada para a Receita Federal?
Hein? Eu fiz todas as declarações de imposto de renda. Eu quero alertar o senhor que o senhor está aqui com o compromisso de contribuir e de dizer a verdade, concorda? Sim, senhor. Perfeito, sim, né? senhor. Sim, senhor. O que eu quero esclarecer para o senhor, que o que entrou na minha conta não entrou simplesmente, não entrou, de 239 mil, se o senhor quiser pegar aí no COAF... Eu já entendi, eu só não posso perder muito mais do meu tempo, eu estou entendido, as provas são irrefutáveis com relação a isso. Eu quero voltar nos atos do dia 8, quando o senhor fez esse tipo de comportamento. Aqui eu quero fazer uma pergunta ao senhor muito pessoal. O senhor tem filhos? Tenho. 3 filhos, né? Eu também sou pai com muito orgulho. Os filhos costumam olhar nos pais como espelho para ser alguém na vida. O senhor é um militar. Eu sou policial. A regra dos reis é faculdade para a população, mas é obrigatoriedade para nós. Nós temos alguma coisa que está além do aspecto legal, que é um comportamento em cima de pautar a nossa vida em cima de um comportamento ético. Que tipo de imagem o senhor passa para os seus filhos? Eu fico questionando isso. Não, eu fico questionando isso. Sabe por quê? Porque olha só, orgulho do senhor dos reis. O senhor participar do movimento antidemocrático e falar, foi bonito aqui, o recado foi dado, entraram no Planalto, no Congresso, no STF, quebrou, arrancou as togas daqueles ladrões. Isso fala dos... Restabelece meu tempo, por favor. Eu quero saber o seguinte. Não, eu estou tocando num ponto que para o senhor tem que ser caro como é para mim. Quando eu falo que os filhos costumam olhar para os pais como espelho para ser alguém na vida, eu, com todo respeito, com toda humildade, o senhor como um militar da ativa, como um ajudante de ordem diretamente ligado ao ex-presidente da República, mandar isso, mensagem, foi bonito aqui, entraram no Planalto, no Congresso, no STF, quebrou, arrancou as togas daqueles ladrões. Eu pergunto, quem são os ladrões? Quem são os ladrões? Eu quero saber o seguinte. O pessoal do Consórcio Nordeste... Deputado Abílio, senhores deputados, eu vou exigir silêncio. O senador está fazendo a inquirição dele, está perguntando um termo que está nas mensagens do depoente e que Vossa Excelência não tem nada a ver com isso, deputado. E mais um minuto para o senador Fabiano Contarato. Obrigado, senhor presidente. Eu só estou falando isso porque o senhor é um militar da ativa. Quando o senhor esteve no movimento, o senhor visitou o acampamento? O senhor foi lá com seus filhos, não foi? Eu estou perguntando. Primeiramente, eu quero reforçar para todos, que eu fui no 8 de janeiro, está no relatório da Polícia Federal, lá vai estar na quebra de sigilo telemático, a hora que eu saí da minha casa, a hora que eu cheguei lá, o ato que eu fiz. O senhor esteve lá com seus filhos? A pergunta é objetiva, é sim ou não? Eu estive. Eu estou perguntando isso. A saber que o senhor esteve lá, a hora, a circunstância, a Polícia Federal... Eu estive lá com a minha esposa. Eu estou perguntando se o senhor esteve lá com sua esposa e com seus filhos. Estive lá com a minha esposa. E com seus filhos? Com um filho que eu encontrei. Tá vendo? O senhor está faltando com a verdade. Uma hora o senhor fala uma coisa, outra hora fala outra. Agora o senhor está falando isso. O senhor tem 3 filhos. Então o senhor foi lá com seu filho, com sua esposa, participar de um movimento para atentar contra a democracia. O senhor foi lá para atentar contra o Poder Judiciário. O senhor foi lá para atentar contra o Congresso Nacional. O senhor participou de movimentos antidemocráticos. Um militar da ativa. Bolsonarismo é isso. Nega a ciência, ovaciona torturador, fala que é a favor da liberdade de expressão, mas apoia ditadura, censura na ditadura. Esse é bolsonarismo que fala que a terra é plana, que nega a vacina à população, que matou 700 mil pessoas e enfia ivermectina na população. Esse não é um comportamento de um integrante de umas Forças Armadas. Isso vai ficar eternizado na vida do senhor, como vai ficar nas nossas vidas. Participar de movimento antidemocrático, as instituições, elas não são de governo, são de estados. Esse não é um comportamento de um militar. Principalmente um militar da ativa, fazer esse tipo de comentário.
Aqui o senhor não quer falar sequer da vacina. Claro, porque o senhor se compromete. O senhor se compromete, porque aqui, mais uma vez, nós temos um encontro do negacionismo, Diga não, Sargento. com golpismo. Esse é o encontro que nós temos aqui, nessa CPI. E que eu espero que a CPMI já tem luz. Aliás, no entorno do ex-presidente está todo mundo preso. Está todo mundo preso. O senhor está preso. Está todo mundo aí devendo ser responsabilizado por essa conduta que é de envergonhar a nação e os integrantes das Forças Armadas, a quem eu tenho total admiração e apreço. Porque é isso que nós temos. É isso que nós temos que ter na mente quando nós temos um comportamento e exercemos esse munus público. Agora, eu espero que o senhor tenha consciência e que use aí pense nisso quando a gente analisa o comportamento da gente com aquilo que vai ser um espelho para a vida dos nossos filhos, das nossas famílias. Sim, senhor. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador. Com a palavra, o próximo orador inscrito. Não, o tempo do senador é que consta para o senhor. O senhor pode, qualquer fala que o senhor quiser fazer, o senhor faz na próxima, no final, aos 5 minutos que o senhor tem à sua disposição. Com a palavra, o deputado Rafael Brito. Bom dia. Eu estava falando, toda essa cena que a extrema-direita faz aqui é a confissão de um crime. É o medo que as investigações avancem. Como eu disse, eu nunca vi um consórcio dar certo. Eu nunca vi um consórcio beneficiar o consumidor. O senhor tem um salário que varia de 12, 13 mil reais. Vamos arredondar para 15. Tem movimentações nas suas contas, de acordo com relatórios do COAF, que ultrapassam 3 milhões de reais. Se for juntar a movimentação de todos os assessores que rodeavam ali o Bolsonaro, ultrapassa 12 milhões de reais. Aí o senhor vem me dizer, nessa CPMI, que é graças a um consórcio, a venda de um carro, pelo amor de Deus, fale a verdade. De onde veio esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Vou tentar lhe ajudar. O senhor tem troca de depósitos da empresa da madeireira Cedro do Líbano. Empresa essa que tem relações, que tem contratação com o governo Bolsonaro através da Codevasp. Uma empresa que tem um rendimento mensal de 248 mil reais, mas movimentou mais de 33 milhões de reais de janeiro de 2022 a abril de 2023. Me explica, que dinheiro todo é esse? Por que esse dinheiro chegou na sua conta? Nos dê essa resposta. Eu falei que isso aí já foi investigado pela Polícia Federal. Sobre a PGR, já mandou arquivar isso aí. Foi quebrado meu sigilo bancário. Está nos autos do STF e com os meus advogados. Eu estou lhe perguntando. O senhor movimentou na sua conta 3 milhões e 300 mil reais. Se a gente pegar aqui o relatório do COAF, Mauro César Cid, 6.723.780 reais. Luiz Marcos dos Reis, 3.341.779 reais. Luiz Antônio Gonçalves de Oliveira, 582.666 reais. Osmar Crivellati, mais de R$500 mil. Jairo Moreira da Silva, R$453 mil. Adriano Alves Teperino, R$268 mil. São as movimentações. Aí o senhor quer me dizer que isso é o consórcio? O senhor quer me dizer que foi respondido à Polícia Federal e que essa movimentação não é estranha? Que não há nenhuma ligação com os atos do dia 8 de janeiro? Que não há possibilidade de um financiamento para a manutenção desses acampamentos? O senhor visitou algum desses acampamentos? Deputado, com todo o senhor visitou algum desses acampamentos? Sim ou não? Não é sim ou não? Visitou alguns acampamentos? Eu fui uma vez no acampamento. O que o senhor foi fazer nesse acampamento? Eu estava almoçando com a minha esposa ali no cruzeiro e passei ali na porta, se não me engano foi o dia 1º. A Polícia Federal tem com o meu celular, ela sabe o dia que eu passei. Não, não estou perguntando para a Polícia Federal, estou perguntando para você. O senhor foi fazer o quê no acampamento? Fui lá para ver. Para ver o quê? Eu não sabia que era proibido ir. Não, estou lhe dizendo que é proibido. Eu quero saber se você foi e o que você foi fazer. Eu lhe disse que foi proibido, só me respeite. Eu lhe disse que foi proibido? Eu lhe disse que foi proibido? Agora, o que o senhor fez lá, o senhor sabe que é proibido. Ir até lá, talvez não. Mas ir lá, praticar crimes, atentar contra a democracia, é crime. E o senhor sabe disso, por isso está respondendo, por isso está preso.
O que o senhor fez dentro do acampamento? Não, foi preso com o cartão de vacina, não liga não. Senhor presidente, mais uma vez o desespero. Eu peço, por favor... Eu vou dar mais uma vez 1 minuto ao deputado Duarte. Pelo visto, ele vai passar o dia inteiro falando. Mas mais 1 minuto para o deputado Duarte. Pois não, deputado. Obrigado, presidente. Eu lhe pergunto, o que o senhor fez no acampamento? O senhor advogado está lhe cutucando por quê? Está com medo por quê? Está com medo de falar o quê? Responde. Pode fazer gritinho, desespero. Tá eu desesperado aqui. Foi fazer o quê no acampamento? Deputado, eu falei que eu estou aqui para colaborar. Não sei. Foi tentar derrubar as togas? Não, senhor. O que o senhor foi fazer Não, no senhor, acampamento? com todo respeito. É a quinta vez que eu lhe pergunto. E eu falei para o senhor, eu fui lá para ver como que era. E como era? O que foi? O que achou de interessante lá? Nada, não tinha nada demais. E por que trocou mensagens com o Mauro Cid falando de muvuca? Que muvuca é essa? Muvuca? É, o senhor falou, tá nas suas mensagens. Ah, eu Que passei muvuca é essa? essa muvuca que eu estou falando para o senhor, que eu falei para o Coronel Cid, era no quartel em Goiânia. A mensagem. Sim, mas que muvuca é essa no quartel no dia 8 de janeiro? Tá aqui, ó. O senhor afirma que não tem nada a ver com o dia 8 de janeiro, mas escreveu para um familiar que estava no meio da muvuca. Eu quero entender a sua presença no acampamento, a sua presença no dia 8 de janeiro aqui. No 8 de janeiro eu formo novamente o senhor deputado, que eu saí da minha casa às 16 horas, peguei um carro de aplicativo, cheguei aqui no Conjunto Nacional, desci andando a pé, subi a rampa, estava cheio de gente. Quando o senhor chegou, o senhor subiu andando a pé? Subi andando. Que horas Subi era andando. isso? Qual foi o horário? Por volta de 17 horas. 17 horas. Sim. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que advirta o depoente, pois ele está mentindo. Ele falou para a senadora relatora Elisiane que chegou às 16 horas. Agora já diz às 17. 16 eu saí da minha casa. Escolhe a tese que o senhor quer defender, porque mentir aqui não pode. Sim, senhor deputado. Não faz parte da minha índole. Eu saí da minha casa às 16 horas, foi chamado um carro de aplicativo. Não, o senhor já... Eu falei isso. Entendeu? E aí, até o carro chegar, não tem como eu cronometrar, eu não vou lembrar. Mas quando eu cheguei no Conjunto Nacional, eu desci andando a pé. Subi, cheguei ali, fiz algumas fotos. Que cenas violentas foi essa que o senhor viu? Senhor? O senhor acabou de falar que viu cenas violentas. Que cenas violentas foi Não, eu não essa? falei que fiz cenas violentas. Pela televisão? O senhor falou. Pela televisão eu vi quebralheira, como todo mundo viu no vídeo. Aí o senhor vê quebralheira. Não, senhor. É outro fato inédito. Não. O senhor disse que ganhou 3 milhões de reais através de um consórcio. Aí o senhor vê quebradeira pela televisão, e decide dar as mãos à sua esposa. Amor, vamos lá olhar a quebradeira de perto, porque é seguro, é gostoso. Isso é masoquismo? O que é? Me explica o que está acontecendo. O senhor vê quebradeira pela TV e decide ir lá, acompanhar de perto. Eu vi quebradeira, na televisão estava noticiando. Quando falou, agora está pacificado. Tá na reportagem. Aí na o hora que senhor para. mente mais uma vez, sabe por Não, quê? senhor. Nas mensagens do WhatsApp o senhor falou que a TV mente, que a mídia, que os jornalistas mentem. E aí o senhor confiou na TV, falando que tá tudo pacificado, pode ir. Quem fez essa quebradeira? Foram os recém-nascidos que fizeram lá uma movimentação, quebraram tudo? Rapaz, é muita mentira. Quando eu cheguei lá, já estava tudo quebrado, deputado. Sabe o que é mais impressionante? Tu mente, tua cara nem treme, mas a tua respiração não esconde. O medo, porque a justiça pode demorar, mas ela não falha. E o senhor não vai escapar. Não vai escapar. O senhor tem 2 minutos para, mais uma vez eu repito, honre a sua família, honre a farda, diga a verdade, contribua verdadeiramente com essa investigação. O que o senhor fez no dia 8? De onde saiu esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Quem pagava as contas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro? Qual era a sua ligação? Responda. O Brasil quer saber. A sua família quer saber. Seu deputado e todos os deputados, senadores e senadores aqui. Eu saí da minha casa por volta de 16, eu não vou falar 16, eu não sei o horário certinho, por volta de 16 horas, num carro de aplicativo da 99, chego aí no Conjunto Nacional e desci andando a pé. Eu estou chutando que deve ter demorado uns 40 minutos, 45, que é do Congresso, do Conjunto Nacional, para descer a pé até a esplanada ali, dá em torno de 1.800 metros, 2 quilômetros. E aí eu cheguei ali, fiz alguns, olhei e tal, tirei fotos, aí eu subi a rampa, da rampa eu saí andando e voltei para casa, andando junto com a minha esposa. Essa foi a minha participação. Eu errei? Sim. Estou aqui para assumir esse erro
e a justiça vai decidir. Eu subi a rampa, como estava cheio de gente, não tinha ninguém. Agora, dentro de todos, STF, o Palácio do Planalto, ali no Congresso, já estava a polícia PM do DF já tinha tomado conta. Luiz Reis, Sim, senhor. sem delay, de forma clara e objetiva, qual era a sua ligação com a empresa Cedro do Líbano, com o Vanderlei? Me explica essas movimentações. Vou repetir novamente. Está lá nos autos da Polícia Federal, nas investigações, e está já junto com a PGR, sobre isso aí, tá quebra de sigilo bancária minha, dele, tá tudo lá e vai responder lá com a PGR. O senhor vai responder. Sim, então, senhor. Bem, é esse o questionamento específico, porque o nome do administrador da empresa Cedro do Líbano é exatamente Vanderlei Cardoso de Barros, e agora ele me traz a informação, e por esta informação que eu tenho, este Vanderlei não é militar, tanto que ele é de uma empresa, e ele está me trazendo uma informação de um outro Vanderlei, que seria sargento, é isso que o senhor coloca? Ele seria o militar do Palácio do Alvorada. A senhora me falou a primeira vez de Sargento Vanderlei. Eu conheço o Sargento Vanderlei. Eu citei o nome Vanderlei. Então o senhor me afirma que existe um Sargento Vanderlei também no Palácio do Alvorada e que faria ações referentes à ajudância de ordem, isso? Não, falei que eu conheci o Sargento Vanderlei, que trabalhava no Palácio do Alvorada, que as atribuições dele lá eu não sabia qual era. Certo. E tinha um gestor que administrava lá. A ajudância de ordem somente no Palácio do Planalto. A ajudância de ordem é para assistir o presidente da República. Certo. Queria até pedir que a minha consultoria fizesse um levantamento deste especificamente militar. Ele não tem o nome completo desse novo nome. O nome completo que eu tenho é do administrador da empresa Cedro do Líbano, que pelo que estamos vendo, na verdade, é o mesmo nome. Senhor Sargento, senhor dos Reis, o COAF, nós recebemos, na verdade, aqui alguns RIFs, que são os relatórios de movimentação financeira, e aí eu vou fazer aqui algumas perguntas. Eu queria que o senhor, de uma forma bem tranquila, me respondesse. Na sua fala inicial, o senhor colocou que tem pouco conhecimento. Então, como são relatórios de inteligência financeira e, às vezes, algumas especificidades próprias, o senhor pode, com a devida tranquilidade, responder. E a não compreensão, a gente pode, na verdade, fazer a leitura do próprio documento que está já aqui em poder desta comissão. O COAF apresentou a esta comissão um relatório de inteligência, que na verdade foi esse RIF, que aponta uma movimentação em suas contas bancárias que ela é muito incompatível com a sua renda. Por exemplo, a sua renda mensal no período analisado de fevereiro de 2022 a janeiro de 2022 era algo em torno de 13 a 14 mil reais, e o senhor teria movimentado aí algo em torno de 3 milhões de reais em sua conta, né? Ou seja, no conjunto do seu valor, eu quero pedir aqui só o relatório, que eu vou ler exatamente os valores exatos. O próprio RIF está aqui. Por exemplo, referente a seus proventos no relatório, foi movimentado R$ 239.383,47, que é exatamente um movimento dos seus proventos, quer dizer, do seu salário. Mas, ao mesmo tempo, houve, por exemplo, uma movimentação da ordem de aproximadamente 3 milhões de reais, uma delas, uma movimentação que no somatório foi de R$ 1.501.767, e uma outra movimentação da ordem de R$ 1.358,89 em vários tipos de movimentações, PIX, depósitos, saques, movimentação, por exemplo, em poupanças, enfim, uma movimentação absolutamente atípica. O senhor pode me explicar por que essa movimentação tão alta na sua conta? Eu recebi esse relatório, é bem complicado de entender ele. E o meu advogado solicitou à minha esposa, eu tirei extrato dos últimos, de todo esse período que a senhora mencionou aqui, do dia 1º de fevereiro de 2022 ao dia 20 de janeiro de 2023.
A senhora está com o relatório, por Estou gentileza? com o relatório em mão. Para acompanhar. Se a senhora seguir aí, ó, mais embaixo aí fala dos meus proventos, de 13 mil, depois 10 mil, mais embaixo, vai, resumo de lançamento de crédito do período de 1º de fevereiro a dia 20 de 1 de 2023. Tornar-se R$ 1.501.767,27 reais. Isso. Esse, na verdade, é o dinheiro que entrou na minha conta. Esse seria o movimento. Exato. O que entra e o que sai é multiplicado por 2. Certo. Isso é o que eu entendi. Se eu estiver errado, podem me corrigir. Aí vem na frente aqui, tem R$550 mil. Se vocês olharem aí, que está devolvido 11 transações que não foram efetivadas. Exato. Isso foi porque somada. Esse tanto de transação devolvida, eu vi são 11 transações ao todo entre TEDs e DOCs. Eu vou tentar explicar aqui para todos, para ficar bem claro. Eu trabalhei 33 anos, como eu falei. O militar, quando ele vai para a reserva, ele recebe 8 soldos, 8 vencimentos, bruto. E eu tinha férias acumuladas, eu tinha licença especial. Eu recebi, girando tudo isso, eu não sei, não tem como eu falar, mas foi mais ou menos aproximadamente 122 mil, depois mais 52 mil. Que quando você trabalha os 30 anos, o funcionário público recebe de um jeito, o militar recebe uma pecúnia que fala. Aqui, esses 550 mil reais que está aí, que está falando, que já inflaciona, né? Se a senhora diminuir os 1.501 menos os 550 mil, vai sobrar 960 mil. E tem mais um detalhe, os 239 mil, ele entra numa conta poupança, o militar ele entra na conta poupança. Tá. Posso continuar? Pode continuar, estou ouvindo. Se tiver muito, eu também recebi isso ontem. Não, claro. Aí eu pedi que pelo extrato é mais fácil, mas Sim, eu sei que se for o caso, me coloca à disposição em hora ou outra por qualquer situação aqui nessa casa, nessa comissão. Então foram devolvidos, quando eu recebi, eu tirei todos os extratos aqui, vocês vão olhar a movimentação. Os mesmos, mais na frente, se a senhora ver, o dinheiro que foi creditado na minha conta tem os nomes das pessoas. E depois o dinheiro que eu transferi está os mesmos nomes das pessoas. A gente fazia consórcio, a gente de situação financeira mais baixa, a gente começa um consórcio. Olha, um instante aqui, Luiz. Olha, toda hora tem um parlamentar, a senadora aqui, toda hora um parlamentar pedindo silêncio. Eu vou pedir mais uma vez aí que todos façam uma súplica que eu faço aí. É um momento muito importante do depoimento para a gente poder ouvir. Muito importante o depoimento do deputado Aloysio Mendes. O senhor está muito correto. Então eu peço a todos que façam silêncio, porque o burburinho aí atrás incomoda até mais aqui na frente. Então eu pediria a todos que fizessem silêncio para que nós possamos prosseguir com a oitiva. Muito importante aqui do senhor Luiz Marcos. Então, não, eu estou falando lá atrás mesmo. O senhor está certo, deputado. Então, os 239 mil de proventos que a senhora vê aí, depois a senhora vê poupança, tá vendo aí, 201 mil? Sim, tudo isso é somado. Só que os 239 mil, ele entra numa conta poupança, ele entra na conta corrente e depois ele sai. Isso é duplicado. Isso é duplicado. Tá aqui. O valor normal que entrou na minha conta teve em todas essas situações aí, mas eu já vou antecipar aqui, tem uma compra de um carro meu, que girou, e isso inflacionou. O que inflacionou quem vê assim, 3 milhões, quando o meu advogado falou, cara, eu queria se eu tivesse esse dinheiro, nunca passou na minha conta. Aí eu fui ver aqui, diminuindo 550 mil, que foi TEDs, que foi e voltou, eu não sei se o senhor pode ver, mas o senhor fica à vontade, aqui tem aqui, ó, todos os TEDs que foi voltado aqui, ó. Eu peguei aquele dinheiro, até o mês de outubro de 2022, eu sempre era pedindo um dinheiro emprestado com alguém para sanar a situação, pagar um cartão de De quem o crédito. senhor pediu emprestado? De amigos, parentes. Mas amigos da ajudância de ordem ou Não, fora do tem da ajudância de ordem. Tem da ajudância de ordem Você também pode que já me citar prestou. quem lhe prestou dinheiro da ajudância de ordem? Eu não queria, você sabe por quê? Para não expor mais as pessoas, porque eles não são investigados. Não, Mas tudo aqui, bem. tá o documento aqui,
Mas o senhor pode passar esta Eu posso comissão os passar nomes? sim. Vamos lá. Então havia pessoas da ajudância de ordem que lhe emprestavam dinheiro. Não foi ajudância de ordem. Eu falei que existia Não, um ou existia outro. pessoas da integrantes da ajudância de ordem que em algum momento lhe passavam dinheiro. Me emprestou. É uma tipo. Emprestou e só devolveu. Transfere, devolvia, o dinheiro dele estava na poupança. Eu devolvia para ele com a correção da poupança, sem juros, sem nada. Eu tenho um Mas extrato. peraí, vamos lá. O senhor recebia, botava, fazia uma transação financeira para gerar. Não. Por que ele não fazia na Não tem conta nada dele? disso. Eu não tem nada disso, de transação, é um empréstimo pessoal. Eu falava assim, eu estou pagando juros de cheque especial. Quer saber o que ela está pagando emprestado comigo? E aí eu pegava. Mauro Cid, eu percebi que ele entrou junto com o senhor na ajudância de ordem. Mas o senhor não recebeu do Mauro Cid esse convite? Eu não lembro quem chegou primeiro, se foi o Coronel Cid ou se foi eu. Isso eu não lembro, mas se vocês verem lá no órgão lá que gerencia tudo isso, que lá tem no GSI, então de cabeça eu não me lembro, que já tem mais Na de verdade, 4 pelo anos. levantamento que nós fizemos, o senhor e ele teriam entrado basicamente na mesma data, né? E daí, por isso, a minha pergunta, se ele lhe convidou ou se esse convite, de fato, o senhor me coloca agora que veio pelo general Freire Gomes. Quando eu pedi o general Freire Gomes, que eu conhecia há muito tempo atrás, eu estava na Justiça Federal. Se tinha vaga no GSI, ele falou que tinha vaga sim. E aí ele mandou o convite, e nesse tempo eu apresentei no CECIPAM. Quando eu cheguei no GSI, na ajudância de ordens, o meu primeiro contato com o Coronel Cid já foi final de dezembro. Final de dezembro tinha os ajudantes de ordem, que ainda era do governo Temer. A gente acompanhava, a nossa função ali é institucional, né? Então, as atribuições de qualquer um presidente que ali esteja, inclusive alguns que trabalharam comigo lá, ainda permanece, trabalhou com outros governos, com o governo Dilma, com o governo Temer, com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, com o atual presidente da República. Me fala um pouco agora, dos Reis, sobre como era o seu trabalho na ajudância de ordens, né? Como era a sua relação com o Mauro Cid. A gente pode dizer, por exemplo, que o senhor era o número 2, que o senhor era a pessoa mais próxima do Mauro Cid, e ao mesmo tempo também me fala um pouquinho das suas ações, como eram as suas atividades. O senhor tinha acesso, por exemplo, a que era exatamente de forma mais direta? O senhor tinha acesso ao cartão corporativo do ex-presidente? Eu nunca vi, não conheço cartão corporativo. Eu vou falar como que funcionava os trabalhos para todos aqui entenderem como que funciona. Certo. Sempre que o presidente, não vou colocar o nome, ou Temer, ou o presidente Bolsonaro, agora não o presidente Lula, mas antes sempre tinha um militar, confere? Sempre tinha um militar ali. Então, tinha 2 militares do Exército, um militar da Marinha e um militar da Aeronáutica. Cada dia eles têm a escala deles e o sargento tem a nossa escala. A gente hoje está de serviço lá, na ajudância de ordem. Então, isso é no subsolo. E tem o ajudante de ordem, que é o oficial, ele fica na antessala. Ele que acho que todos os parlamentares conhecem ali. É ele que barra o parlamentar, ele é que segura, ele é o filtro para até chegar no presidente. Isso qualquer um presidente. Essa era a função do ajudante de ordem. Ele recebia alguma demanda, tipo, um exemplo, quando o presidente Temer ia viajar para São Paulo, que ele trabalhava aqui, na sexta-feira ele ia e voltava, né? Tinha aquele. Então ele tinha algumas coisas que era de cada pessoa. Ele gostava de algumas coisas, por exemplo, durante o voo. A gente ia lá, isso foi 3 vezes só, trabalhei com ele umas 5 semanas, mais ou menos. Então eu fiz 3 embarques dele. O que é o embarque? Você vai na frente, faz o embarque, as coisas particulares dele ali. Então, a função nossa, o auxiliar do ajudante de ordem, é assistir o presidente da República em qualquer coisa. Caiu o óculos aqui, quebrou, vai ali. Ele não vai, uma pessoa pública, ele não vai ali para resolver esse problema. E nem um oficial. O oficial é aquele cara imediato que fica do lado do presidente.
Então nesse caso, é o auxiliar que vai. E a gente tinha também o sargento, tinha eu do Exército, tinha outro do Exército, mais um da Aeronáutica e mais um da Marinha, e é isso. Não sei se esclareceu a pergunta da senhora. Essas ações mais particulares, especificamente, vocês faziam pagamentos? Vocês efetuavam, por exemplo, atendia, por exemplo, esses pedidos de fazer pagamentos de pequenas despesas ou coisa parecida? Eu quero falar especificamente do senhor, o senhor dos Reis. O senhor fazia algum tipo de pagamento quando o Mauricídio lhe solicitava? Não, referente às ações do ex-presidente Bolsonaro? Não, ele ou qualquer um outro ajudante de ordem, não somente o Coronel Cid. Qualquer um que estivesse naquela função naquele dia. O Coronel Cid, ele trabalhava... Hoje, ele tinha as outras atribuições, mas o dia que ele estava de serviço, ele ia com a outra farda. É diferente. Quando ele não estava de serviço, ele ia com outro traje, mais leve, manga curta. Mas os pagamentos, eles eram feitos. Veja, no inquérito da Polícia Federal, senhor dos Reis, consta, por exemplo, uma transmissão de mensagens. E essa transmissão de mensagens, ela é feita, por exemplo, a Mauro Cid, de uma auxiliar da então primeira-dama Michele Bolsonaro, e ela faz referência, por exemplo, ao Vanderlei. O senhor conhece o Vanderlei? O Vanderlei era funcionário do Palácio da Alvorada. Ele era funcionário do Palácio do Alvorada? É um sargento, sargento como eu, como qualquer um outro. Me dá o nome dele completo, do Vanderlei. Ele tinha alguma ação específica, o Vanderlei, na Cedro do Líbano, na empresa Cedro do Líbano, uma madeireira? Não que eu saiba. Ele não fazia nenhuma ação referente a essa empresa. A função dele não era diretamente na ajudância de ordens? Não. O Vanderlei, as atribuições dele era direto lá no Palácio da Alvorada. Eu não sei qual era a função dele. Porque Palácio da Alvorada tinha um gestor. E Palácio do Planalto tem outro gestor. Certo. Ele era do Palácio da Alvorada. Como eu ia, às vezes, no Palácio, eu via ele, acaba que não tem como. Durante 3 anos que trabalhava, o Vanderlei e tal, dos Reis, ele me conhece. Eu conheço pelo nome, eu não sei o nome completo dele. Certo. Eu sei que é Vanderlei. Certo. Eu não sei o nome completo dele. Ele, na verdade, e nessa troca de mensagens, ela fazia o seguinte, olha... Ela cita que o Vanderlei, no caso, poderia pegar pessoalmente a quantia de R$295, e aí ela fala, por exemplo, dinheiro em espécie, e depois ela faz uma outra referência, em um segundo momento, de que ele poderia estar fazendo um depósito de R$3.000. E nessa mesma mensagem, essa auxiliar da ex-primeira-dama, ela faz uma referência, na verdade, que a pessoa teria que buscar o dinheiro em espécie na mão do Vanderlei. Ou seja, em algum momento você viu essa conversa, essa negociação em relação a valor em espécie, a dinheiro em espécie? Não, senhora. O senhor nunca ouviu falar referente a valores em espécie. Não. E o Vanderlei, na verdade, o nome dele, senhor dos Reis, é Vanderlei Cardoso de Barros. Nas informações levantadas por esta CPMI, ele faria a administração da empresa Cedro do Líbano, que seria a madeireira Cedro do Líbano. O senhor conhece essa madeireira? Relatora, para lhe ajudar e para a gente... Não. É só para ajudar a relatora mesmo. Nós temos dois Vanderleis. Senadora, é exatamente essa. Para não ter dúvida com o sobrenome. Não, tudo bem. É esse o questionamento específico, porque o nome do administrador da empresa Cedro do Líbano é exatamente Vanderlei Cardoso de Barros, e agora ele me traz a informação, e por esta informação que eu tenho, este Vanderlei não é militar, tanto que ele é de uma empresa. E ele está me trazendo uma informação de outro Vanderlei, que seria sargento, é isso que o senhor coloca? Ele seria o militar do Palácio do Alvorada. A senhora me falou a primeira vez de sargento Vanderlei. Eu conheço o sargento Vanderlei. Eu citei o nome Vanderlei. Então o senhor me afirma que existe um sargento Vanderlei também no Palácio do Alvorada e que faria ações referentes à ajudância de ordem, isso?
falei que eu conheci o sargento Vanderlei, que trabalhava no Palácio do Alvorada, que as atribuições dele lá eu não sabia qual era. Certo. E tinha um gestor que administrava lá. Ajudância de ordem somente no Palácio do Planalto. A ajudância de ordem é para assistir o presidente da República. Certo. Queria até pedir que a minha consultoria fizesse um levantamento